Câmeras de segurança foram criadas para registrar o que é comum, mas às vezes, elas acabam gravando coisas que simplesmente não fazem sentido. E o mais estranho é que esses registros quase sempre acontecem quando ninguém está olhando. Em fevereiro de 2025, em uma fazenda isolada em El Salvador, uma dessas câmeras estava ligada durante a madrugada, apenas cumprindo sua função básica: vigiar o terreno. Tudo parecia normal, até que, ao fundo da imagem, uma forma começou a se mover lentamente. Não era um animal comum, também não parecia uma pessoa. A silhueta tinha um formato humanoide, mas ao mesmo tempo parecia transparente, como se não estivesse completamente ali. Ela atravessa o fundo da propriedade, da esquerda para a direita. E quase ao mesmo tempo, os cães da fazenda começam a ficar completamente agitados. Eles latem, correm, se desesperam, como se estivessem vendo algo que a câmera mal conseguia registrar. O detalhe mais perturbador é que os animais não reagem ao nada, eles reagem a presenças. Alguns dizem que pode ter sido um inseto próximo da lente, outros falam em falha de compressão de imagem. Mas nenhuma dessas explicações consegue justificar o comportamento dos cães naquela noite. E esse não é um caso isolado. Porque em outro ponto da América Latina, mais precisamente no interior de Sergipe, no Brasil, uma câmera de segurança registrou algo igualmente estranho. As imagens mostram uma idosa caminhando tranquilamente pela rua durante a noite, nada fora do normal. Ela segue andando, passa por um trecho mais escuro da via e então, simplesmente desaparece. Não é que ela sai do enquadramento. Ela não entra em um beco. Ela não se esconde. A silhueta dela simplesmente deixa de existir na imagem. Especialistas afirmaram que isso pode acontecer por causa das limitações da visão noturna da câmera, onde áreas de sombra profunda fazem o corpo perder definição. Mas o que intriga é a forma abrupta com que isso acontece. Não há transição, não há perda gradual de imagem. É como se por alguns segundos a câmera tivesse registrado algo que depois não estava mais lá. E quando pensamos que já vimos o suficiente, surge um terceiro caso, agora nos Estados Unidos. O caso que mais dividiu opiniões, no entanto, envolve uma mulher chamada Emily Snyder, moradora da pequena cidade de Anson, no Texas. Emily é viúva. O marido dela, Jeremy, faleceu no dia 18 de agosto de 2021. E como qualquer pessoa que passa por uma perda assim, ela ainda tentava aprender a viver com o silêncio deixado por alguém que fez parte da sua rotina por tanto tempo. Quase um ano depois da morte de Jeremy, Emily instalou uma câmera de segurança na varanda da frente da casa. O objetivo era simples: segurança, nada além disso. Mas na madrugada do dia 17 de agosto de 2022, exatamente um dia antes de completar um ano da morte do marido, algo inesperado aconteceu. O celular de Emily vibrou. Era um alerta de movimento da câmera. Ela achou estranho, porque não costumava passar ninguém pela varanda naquele horário, mas decidiu ignorar naquele momento. Só mais tarde, já com calma, ela resolveu abrir o aplicativo e assistir à gravação. E foi ali que tudo mudou. O vídeo começa como qualquer outro. A varanda está vazia, silenciosa. Sem vento, sem carros, sem pessoas. Até que, do nada, uma figura escura e granulada começa a surgir no canto da imagem. Ela não entra no enquadramento caminhando. Ela simplesmente aparece. A forma parece ganhar definição aos poucos, como se estivesse se materializando diante da câmera. Em seguida, essa figura se aproxima lentamente, quase como se estivesse consciente de onde a câmera estava. E então, ela desaparece, sem cortes, sem falhas aparentes, sem transição. Emily ficou em choque. Ela reassistiu ao vídeo várias vezes, tentando encontrar uma explicação lógica, mas quanto mais assistia, mais um detalhe chamava sua atenção: a silhueta. Segundo ela, o formato do corpo, a altura e até a forma como a figura se movia lembravam muito o próprio Jeremy. Tomada pela dúvida e pela emoção, Emily decidiu compartilhar os vídeos em um grupo do Facebook chamado Ghosts Caught on Camera, um espaço onde pessoas do mundo todo publicam supostos registros paranormais. Na legenda, ela foi honesta. Disse que não tinha certeza do que estava vendo, que não queria afirmar nada com absoluta convicção.
mas também não conseguia ignorar o que sentia. Nas próprias palavras de Emily, ela disse que ficou impressionada com as semelhanças entre a figura do vídeo e seu marido. Ao mesmo tempo, ela se questionava: será que aquilo era apenas a dor falando mais alto? Uma percepção criada pela saudade? Ou será que, de alguma forma, Jeremy realmente tinha voltado para visitá-la? A publicação rapidamente viralizou. Algumas pessoas tentaram explicar o vídeo como poeira, insetos ou falhas da câmera noturna. Outras disseram que o movimento era complexo demais para ser apenas isso. Mas o que mais chamou a atenção foi a data. O registro aconteceu exatamente um dia antes do aniversário de 1 ano da morte de Jeremy. Coincidência? Ou uma última despedida? Até hoje, Emily afirma que não tem uma resposta definitiva. Ela segue dividida entre querer acreditar e tentar entender racionalmente o que aquela câmera realmente capturou naquela noite. E talvez o mais assustador desse caso seja o fato de que, mesmo com tecnologia, explicações e teorias, algumas imagens simplesmente não nos dão respostas, apenas mais perguntas. 20 de maio de 2023. Durante o plantão noturno, 2 enfermeiras decidem fazer algo que a maioria evita a qualquer custo. Elas entram em uma ala abandonada do hospital. Esse lugar é conhecido entre médicos e enfermeiros como o antigo pronto-socorro. Um andar inteiro fechado há anos. Um local onde muitos pacientes perderam a vida. E segundo relatos, alguns deles eram crianças. Entre os funcionários do hospital, existe um consenso silencioso. Ninguém entra ali sozinho. Naquela noite, o grupo decide visitar o local apenas por curiosidade. Risos nervosos, comentários descontraídos. Mas o clima muda rapidamente. Oh, it's a doll. Whoa. Yeah, it's just a little doll. They want us training. Oh, it's a train doll, yeah. Put it here. It's still weird though, yeah. It's weird. Nah, look at her. Oh, that's so weird. So weird. À medida que avançam pelos corredores vazios, algo parece errado. O silêncio é pesado. A sensação de estar sendo observado cresce a cada passo. De repente, dentro de uma das salas, uma cortina hospitalar se move sozinha. I feel like you're gonna see. Oh, that's the same room. Oh, God. Oh, lights on. Não há vento. Não há ninguém por perto. Oh, the curtain moved. No, it's Yeah, it did. It moved. It moved. It moved. Yes, it did. It did. How did you know? Uma das enfermeiras entra em pânico e sai correndo do local, visivelmente abalada. Segundos depois, algo ainda mais estranho acontece. Uma bengala, apoiada contra a parede, cai sozinha no chão. O mais perturbador é que esse mesmo momento foi registrado por outra câmera, de um ângulo diferente, confirmando que ninguém tocou em nada. As enfermeiras acreditam que a manifestação possa estar ligada ao espírito de uma criança que teria falecido naquele quarto. Outros acreditam que o andar inteiro seja habitado por mais de uma presença. Fantasma. Ou apenas uma coincidência impossível de explicar. O que é certo é que, depois daquela noite, nenhuma delas voltou ao antigo pronto-socorro. As câmeras estavam apenas ligadas. Agora a pergunta é simples. Estamos vendo apenas falhas técnicas ou registros de algo que ainda não conseguimos explicar? Qual desses casos mais te deixou intrigado? Deixa nos comentários.